Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada. Eu estou muito feliz porque você se comprometeu com esses 7 dias. Então não adianta mais ou menos o primeiro dia, o quinto dia, tem que se comprometer com aquilo que nós estamos comprometidos, que é o teu crescimento, teu avanço, teu elevar de nível. Então para mim é uma alegria muito grande tê-los com a gente aí. Ontem eu voltei para casa assim, eufórico, aleluiado, incendiado pelo Espírito Santo, e acredito que hoje não vai ser diferente, que você possa receber da parte de Deus o que Deus tem a comunicar. E creio que no finalzinho aqui eu gostaria de tirar um tempo de oração com vocês, principalmente aqueles que são casais. Falando para você que a gente está apenas começando, né? Hoje é o segundo dia de 7 dias, ainda vai faltar 5 dias aí para a gente estar junto, crescer. Como eu disse ontem, não estou aqui apenas para te fazer crescer, quem ensina também cresce. Então o aprendizado é mútuo. Mais uma vez eu vou ouvir o que eu estou ensinando a você. E ensinando a você e ouvir mais uma vez, eu sou desafiado a crescer e a aplicar esse mesmo ensino na minha vida. Gostaria muito de estender, né? Igual ontem a gente teve aqui 1h20. Então não dá para a gente estender, né, numa transmissão, numa live como essa, tudo aquilo que a gente gostaria. Por isso o lugar mais adequado para a gente estender é a CAF, é dentro da nossa plataforma, dentro da nossa comunidade online. Quem faz parte da CAF sabe, a gente se encontra toda semana no momento de mentoria, toda terça-feira às 21 horas. E lá dentro, na plataforma, recheada de conteúdo sobre todos os assuntos, né? De política, espiritualidade, teologia, sexo, criação de filho, masculinidade, feminilidade. Então, por isso que também eu te chamei para hoje ser uma live, uma transmissão, uma aula privada, fechada. Porque lá dentro, né? Às vezes as pessoas perguntam assuntos complexos que a gente ainda tem aquela preocupação com o fraco na fé. Tem gente que não aguenta, como eu disse ontem, conteúdo todo. Então te chamei para mais perto, para hoje a gente ficar mais à vontade. E para ficar muito mais à vontade, aí nós temos a CAF. Então fica de olho, muitos de vocês ontem perguntando sobre a CAF nos comentários. A gente nos próximos dias vai falando um pouco mais sobre isso. E no final aí dos 7 dias a gente vai abrir para aqueles que já procuraram a possibilidade de vocês entrarem na nossa comunidade. Então, só recapitulando mais uma vez os princípios que a gente vai tratar nesses dias. Ontem foi o princípio absoluto, que é Deus. Hoje, o princípio da família. Amanhã, o princípio da masculinidade. Domingo, o princípio da feminilidade. Dinheiro, sexo, amoralidade. São esses tópicos maravilhosos que faz sentido para a minha vida, para a minha família, para a minha caminhada, para a minha jornada. São os elementos essenciais, eu creio, para uma vida diferente, para uma vida mais plena, para uma vida aprofundada em Deus e na vontade de Deus para a nossa vida. Então olha só, que interessante. Isso que eu vou ensinar aqui para você, igual eu disse ontem, né? Muitas pessoas supõem que eu me vendo como um super-homem, olha o perfeitão, principalmente porque a maioria dos assuntos eu bato de frente com eles. Não é que ninguém é melhor que ninguém ou superior a alguém, é que existem pessoas que decidiram viver de maneira antecedida. E o que é viver de maneira antecedida? Viver de maneira inteligente. E viver de maneira inteligente é viver baseado em princípios. Então eu sou um cara, irmão, que não nasceu de novo para continuar em Cristo Jesus sendo a mesma pessoa que eu era sem Deus. Para mim não faz sentido. Ou eu entro a vera para ser o que Deus quer que eu seja, ou eu nem entro. Então olha só, hoje vai ser o princípio, o segundo princípio fundamental. E vai ser sobre família. E ontem eu estava conversando sobre isso, né? De onde eu me tornei mais radical. Quando eu vivi um momento negativo
naquilo que eu quero estabelecer com você como resgate de um princípio que vai fazer a tua vida funcionar em maior plenitude. Então você olha para mim, né? Falo muito de família, criação de filho, masculinidade e tal. E há uns 7, 8 anos atrás, ao chegar, sei lá, da igreja, de um evangelismo, sento e a Keila, minha esposa, pede divórcio. Então imagina, para um casal que aparentemente nunca foram ríspidos, nunca brigaram, nunca gritaram um com o outro. E ali eu fui sacudido. Eu disse, como assim? Como assim? O que está acontecendo? Não, eu quero divórcio. Então, eu te amo, eu creio que você me ama seus filhos, você é um homem de Deus, mas eu creio que nós e as crianças atrapalhamos o amor que você tem por Deus. Olha, gente, como isso aqui é extremamente importante. A vida baseada em princípios. Estou te ensinando 7 fundamentais. Então você pode ter 2 assim absolutos. Por exemplo, Deus pode estar lá no pico. Você pode ser a pessoa mais santificada, teológica e espiritual do mundo. Mas a pergunta é, e os outros 6 princípios? Então não adianta ser pleno em uma área e disfuncional em outra. A gente tem que crescer e planificar nos 7. Então imagina, minha esposa pedindo o divórcio porque eu era pleno em Deus. E você pergunta, qual o problema de ser pleno em Deus? Se você desequilibra os outros 6 princípios, como é que fica, José? É a mesma coisa, ser pleno no dinheiro. E em Deus, como que tá? Ser pleno no casamento e no sexo, como está? Então, a gente não pode crescer em uma área e ser disfuncional na outra. E eu falei bem assim, como assim, Keila, divórcio? Cara, e ela fez uma pergunta animal, assim, ó, que quebrou o tatuado no meio e definiu quem eu sou hoje. Anderson, tem quanto tempo que a gente não namora? Tem quanto tempo que a gente não transa? Aí eu falei, mulher maluca, gente, tem 1 semana que a gente não transa, Keila. Aí aquilo virou pra mim e disse, Anderson, tem 4 meses que a gente não transa. Olha que loucura! E eu estava falhando no princípio família, porque eu estava pleno no princípio Deus. Então você aqui, ó, não pode ficar contente de ouvir o que eu estou dizendo para você mais ou menos. Fazer um dia e não fazer outro dia. Ou você faz o 7 ou você vaza, igual eu falei hoje no meu Instagram. Meu compromisso não é com mimimi, nem com gente que quer fazer as coisas pela metade. Entendeu? Tem um monte de gente aí ministrando e tal, criando conteúdo. Eu estou aqui comprometido em transformar a tua vida. Então, ou tu ouve tudo, ou ouve pela metade e não vai ter o efeito desejado, tá? Então, só relembrando com você como que vai funcionar esses 7 dias. Todos os materiais são enviados para você nos grupos ou no seu e-mail. Você deve estar cadastrado ou no Telegram, na comunidade no Telegram, ou em um grupo no WhatsApp. Então, ou por esses grupos ou pelo e-mail, você recebe os links para estar aqui com a gente todos os dias, se expondo aos princípios, e os resumos, né, que são os PDFs de cada aula, de cada encontro que a gente vai ter. Beleza? Então, eu creio que ao final desses 7 dias, irmão, crendo, recebendo e desejoso de aplicar esses 7 princípios, nossa vida não vai ser a mesma. Sem dúvida, Deus vai nos chamar a um nível mais extraordinário de fé e de prática, quer dentro da igreja, quer fora da igreja. E o extraordinário para mim, por isso que eu contei esse testemunho, para poder contar o testemunho. Então você pergunta, cara, por que o pastor Anderson é tão enfático com família, casamento, masculinidade? Justamente pelo resgate do equilíbrio entre todos os princípios.
é muito interessante porque para mim os 7 eles têm que dançar no mesmo tom, eles têm que dançar a mesma música para que um princípio que está esvaziado não consiga drenar um princípio que está cheio. Então olha só, o meu princípio Deus estava cheio, mas os outros 6 princípios vazios, e esses princípios vazios vão drenando a energia. E às vezes você mesmo entra em colapso. Olha, como eu, uma mulher de Deus, não consigo ter um casamento pleno? Porque uma coisa, querida, não tem nada a ver com a outra. Cada princípio da sua vida tem uma legislação própria. Por isso que está dizendo princípio. O princípio de ser um bom crente não é o mesmo princípio de ser um bom homem. O princípio de ser um bom homem não é o mesmo princípio de ser uma boa mulher. O princípio de ser uma boa mulher não é o mesmo princípio do dinheiro. Então a gente tem que entender que cada jurisdição tem o seu trilho, tem o seu caminho, tá bom? E como eu disse, ontem muita gente perguntando sobre a CAF, fique tranquilo, em breve nós vamos explicar tudo e abrir algumas vagas para vocês, beleza? Então vamos lá, tem café aí, né, macho? Meu já esfriou. Tá, tem um frio aí, pode derramar ali para mim. E hoje a gente vai entrar no princípio família. Eu preciso que você entenda, para você poder abraçar esse princípio e transformar a sua vida, você precisa entender a lógica teológica que eu vou explicar para você hoje. Gostaria de me aprofundar muito, gostaria de ficar aqui 10 horas com você, tá? Mas vou ser sintético, mas estará disponível para você se você fizer parte da CAF. Então vamos lá. Família criada, família caída, família ausente, família redimida. Então, para eu falar de família, para você entender um conceito de transformação do princípio familiar, você precisa entender as 4 esferas. A família criada, que é a família perfeita, a família existente antes do pecado de Adão. A família caída, no pecado de Adão. A família ausente. Quem é a família ausente? A família que deveria existir e não existe por omissão. E a família redimida, que é a família que entra dentro do processo para se tornar a família criada, a família perfeita, a família do início. Então a família criada é a família perfeita, a pré-adâmica. A família caída é a família que erra o seu alvo por causa da malignidade mesmo, da natureza pecaminosa herdada em Adão. A família ausente, ela deveria ser, mas por omissão não é. E isso vai envolver o homem, a mulher, os filhos, os parentes. Então ninguém está desejoso de ouvir a Deus e trilhar o caminho de Deus em princípios para que essas pessoas voltem a ser o que foram projetadas para ser em Deus na eternidade. E por último, a família redimida. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos progressivamente voltar a ser o que foi a primeira família no jardim. Então, essa primeira família no jardim e Jesus são as únicas pessoas que sabem o que é existir sem o pecado e sem culpa. Somente Jesus, Adão e Eva sabem o que é viver em estado pleno de pureza, potencialidade de propósito e santidade. Então, só quando a gente entende esse quadripé, a gente consegue traçar o código. Você lembra o que eu falei ontem para você? O que é viver em princípios, pastor? O que é um princípio? Um princípio é um fundamento que se antecede ao comportamento. Se eu entendi o quadripé, fui criado perfeito. Não sou perfeito mais porque Adão pecou. Deixei de ser o que fui criado para ser, tendo o pecado original como reflexo dessa minha vida. E agora, em Cristo Jesus, eu posso voltar a ser o que eu fui criado para ser. Se eu entendo isso, eu gero um código. Por quê? Por exemplo, eu uso o nosso exemplo, eu e Keila. Então, eu creio que a gente é um casal amigo, a gente tem poucos atritos, poucas diferenças,
A gente, assim, tem a briga da natureza adâmica, mas na nossa definição não tem a briga comum de um casal. E não é porque a gente é perfeito, é porque a gente entendeu isso aqui. Era para eu ser perfeito. E eu não sou perfeito porque Adão pecou. Mas Jesus foi para a cruz do Calvário para me devolver esse plano original. Então eu produzo um código. Eu gero um código de comportamento. Então, quando a minha natureza adâmica ou a dela me desafia a agir de uma maneira caída, essa visão que gerou um princípio, que estabeleceu um fundamento, me leva a agir diferente. Me leva a viver de maneira inteligente, de maneira antecedida. Então a gente não erra um com o outro porque é bom, porque é perfeitão, porque é santão, mas porque tem um princípio. E se você tem um princípio, fica muito mais fácil você reinventar o seu comportamento. Então, olha só, para mim um princípio. Grito atrai malignidade. Onde há grito, há demônios. É um princípio para mim. Então, raramente, então eu não vou dizer eu não grito, mas irmão, de 1 para 100. Em 100 há um grito. Porque o grito, para mim, ele vai romper toda paz, toda possibilidade de um ambiente. Quando eu grito, eu ativo o demônio que há no outro. E se esse demônio acordar e gritar de volta, uma terceira guerra mundial. Por isso que eu estou falando para você, uma vida em princípios é uma vida em inteligência. Não é que você é o bonzão, mas você fala, cara, você já jogou Super Nintendo? E você gostava de jogar Mario Bros lá quando você era adolescente? Aí você tá pertinho de zerar o jogo. Aí você tira o princípio e por ignorância você vai ter que voltar tudo de novo para começar. Então é o que eu sempre digo, viver em santidade é viver de maneira inteligente. Só vive em pecado quem é burro. Pecado é burrice. Pecado é ignorância. Pecado, irmão, é você aceitar sempre ser colocado no fim da fila. Viver em pecado é viver de misericórdia como tolerância. Isso aqui é um paradoxo, tá? Não tem como você não viver por misericórdia. Mas entenda o que eu estou dizendo aqui. A misericórdia como tolerância. Sim, ó. É como se Deus, a vida e o outro estivessem tolerando o seu comportamento. Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser mais? Por que você não pode ser santo? Porque Deus não merece o melhor lado que há em ti. Então, viver em pecado é viver de dó, piedade. Às vezes as coisas funcionam por tolerância. O cara quer ser crente o cara quer viver perto do inferno e mesmo assim, por tolerância, quer ser considerado um crente. Mas que tal viver o máximo da tua potencialidade, do teu propósito, da tua identidade em Deus? Por que não se arrepender menos? Por que não se peca diferente? Porque você se amplificou, você avança, você cresce, você visiona, você cria o futuro. É o que eu sempre digo, santidade é o endereço de Deus na terra e pecado é o endereço do diabo na terra. E a vida mais difícil de se viver é afirmar com a boca que é de Deus, mas na prática você se torna o endereço do diabo na terra. Está maluco? E fazer da família o endereço do diabo, aí é que você está muito mais maluco. Então, você precisa entender isso. Viver em princípio, de alguma maneira, é viver em santidade. Viver em santidade é viver de maneira inteligente, de maneira antecedida. Então, olha só que coisa interessante. Onde eu quero definir a queda
e a ausência da família. Família criada, e eu posso usar aqui, ó. Eu vou ler 3 textos para você entender a família criada. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então, o ser humano não foi criado para ser dominado. O ser humano foi criado para ter domínio, gerenciar. Então imagina o poder do pecado. O pecado é tão poderoso que te fez ser escravo daquilo que tu foi criado para ser príncipe, senhor. Você não leu lá em Apocalipse? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem são esses reis e senhores? Lá mesmo em Apocalipse diz: e ele nos fez um reino de sacerdotes para Deus. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então hoje em Cristo Jesus, além de sacerdotes que ministram a Deus sem culpa, somos reis, governantes, generais de uma nação. Estava numa reunião hoje à tarde com um amigo meu e cada vez que se passa, minha mente muda. Querido, se você é pastor, pastora, está me ouvindo, você não foi chamado para ser pastor de uma placa. Você não foi chamado para ser pastor de uma denominação. Você foi chamado para ser general de uma cidade, general de um país. Você recebeu sua nova natureza e com a sua nova natureza você recebeu instrumentos de guerra. Então não é para você ter medo de nenhuma mesa de trabalho. Você é pastor de uma congregação para sentar à mesa com o povo e discipulá-lo? Sim, mas você também foi chamado por Deus para revolucionar uma cidade, revolucionar um país. E esse é o poder da família. A família é uma célula apostólica tão poderosa que Paulo usou a figura de linguagem entre Cristo e a igreja usando a analogia do casamento, em Efésios capítulo 5. E no final do capítulo de Efésios ele diz: grande esse mistério. E eu me refiro a Cristo e a igreja. Então Deus está aliançado conosco através de Cristo individualmente. E quando nós abraçamos a família se torna uma célula apostólica. E quem não é casado, pastor Anderson, faz da família dos seus pais. E quem não tem pai, faz da igreja. Por isso que eu falei ontem, a única licença para não ter uma família natural ou espiritual é ser eunuco, celibato. Então o cristão não tem permissão para ser solteiro, a não ser que seja celibatário. Ponto final. Por quê? Porque a bênção apostólica, no início de todas as coisas, foi ministrada sobre uma família. E não sobre um indivíduo. Não está lá escrito em Gênesis, cresça no singular. Está escrito cresçam no plural. Multipliquem-se no plural. Então o evangelho não tem por foco o indivíduo. Tem por foco o coletivo. Família é a célula apostólica do reino de Deus. É como o reino de Deus se replica. Pensa comigo, muitos de vocês buscam a igreja perfeita, mas quase nenhum de vocês entendeu que uma igreja é resultado das famílias que congregam nela. Então vamos lá. Se 100 famílias congregam em um lugar e essas famílias não funcionam, não entendem seu propósito, o homem dessa família não é um homem bíblico, a mulher dessa família não é uma mulher bíblica, o filho dessa família não é um filho bíblico. Eu pergunto para você, que tipo de igreja vai existir como resultado do encontro coletivo dessas famílias? Um inferno. Aquilo que eu sou como homem define o que eu sou como casal com Keila. Quem somos como casal define quem meus filhos são. Quem somos como família define que tipo de igreja existe. Então tem muita gente buscando a igreja perfeita, sendo família imperfeita.
Então Deus te chamou para governar. Você pode governar o grito, você pode governar o adultério, você pode governar a mentira, você pode governar sobre aquilo que você quiser. Foi o que eu falei ontem, Jesus só quer conversar com você o que você aceita ser conversado. Porque olha só, nessa conversa que eu tive com meu amigo hoje mais cedo, a gente vai falar sobre isso publicamente. Mas nem todo mundo foi chamado para ser discípulo. Porque o discípulo não tem mais vida privada, vida particular. O discípulo se comprometeu com a mensagem do seu mestre, se comprometeu com a mensagem do seu professor. Então a maioria de nós está vivendo a vida como nós queremos. E isso prova que nós não somos discípulos de Cristo. Um discípulo, ele anulou a sua vida em benefício da vida do seu mestre. Então, às vezes, nós que somos pastores estamos sofrendo porque a gente quer discipular quem Jesus não converteu. E tentar discipular quem Jesus não converteu é a mesma coisa que ensinar peixe a voar. Peixe voa? Não. Então, olha só, eu como pastor e como gente, não quebra a cabeça mais com qualquer um não, macho. Para ter o meu tempo é caro. Por que meu tempo é caro? Porque, irmão, discípulo se compromete com o discípulo. Então, o próprio Cristo fez isso. Ele tinha uma multidão e multidão não tem face. Multidão pode até carregar a Bíblia, mas só um discípulo decodifica a mensagem. Tinha uma multidão, 70 seguidores, mas só 12 discípulos, que é o comprometimento chave dele. E além desses 12 discípulos, ele tinha 3 discípulos que ele considerava mais maduro, que era Pedro, João e Tiago. Por exemplo, quando a menina estava morta e ele mandou todo mundo se retirar da casa, as únicas pessoas que ficaram foi Jesus, o pai da menina, João, Pedro e Tiago. Sabe por que também isso? Porque a incredulidade também veio pelo ouvir. Você é resultado dos seus encontros. Os seus encontros te estabelecem intercâmbio. Tu te torna melhor e pior dependendo com que tipo de pessoa tu se encontra. E Jesus só tinha 2 amigos. E para mim isso... Por isso que eu falei ontem, os coaches não estão inventando a roda, irmão. Tudo isso Bíblia. O próprio Cristo vivia inteligência emocional e inteligência espiritual. Não, eu estou para todo mundo, mas não sou de todo mundo. Então não é porque eu te curei que eu estou apaixonado contigo e quero te levar para casa. Deixa eu falar um negócio para você. No final, a única coisa que importa é o que vai acontecer quando o culto acabar e vocês voltarem para casa. Então não adianta... entendeu? Querer mudar o mundo, querer mudar a igreja, querer mudar a sociedade. A pergunta é como está a célula apostólica, que é a tua casa. Se acabar a sociedade, se acabar a igreja, se um dia proibir a gente de ter culto público, tua família é uma igreja? Teu casamento é uma célula do reino de Deus? Porque olha só, deixa eu provocar você. A igreja de Atos dos Apóstolos não tinha templo. O templo era do judaísmo. Quando diz eles se reuniam no templo e nas casas, não é que no templo tinha culto cristão. É que eles se reuniam nos pátios, nas partes exteriores do templo que era do judaísmo e não do cristianismo. Então a igreja de Atos dos Apóstolos não era uma igreja que tinha galpão, não era uma igreja que tinha cadeira, departamento infantil. A igreja de Atos dos Apóstolos nem tinha a Bíblia organizada como nós temos. A igreja de Atos dos Apóstolos eram células familiares apostólicas que viviam Cristo nas suas individualidades. E quando se encontravam, mudavam o mundo. Mudavam as coisas. Então o teu compromisso, meu irmão, isso aqui parece pessimismo, né? Mas isso aqui é uma dose, tá? Uma overdose de verdade. O teu compromisso não é com igreja nenhuma. O teu compromisso é com a família que deveria ser igreja. Porque quando a tua família, que é igreja, chega numa igreja, ela chega para melhorar o ambiente.
Porque vocês já têm essa experiência em casa. Vocês já resolvem problemas em casa. Vocês se reconhecem. Vocês se amadurecem. Vocês se desenvolvem. Então, quando vocês chegam para somar. Então, assim, ó, eu, até como pastor, sou pessimista para as relações porque tenho já análise que antecede. Minha inteligência emocional já está ativada. Então, eu não entro no relacionamento de qualquer um. Por quê? Porque é caro mudar, é caro amadurecer, é caro deixar de ser tolo, é caro ser santo. E tu acha que depois de trilhar e sofrer tanto para chegar a um patamar em Jesus, eu vou dar a minha vida a qualquer neurótico que quer drenar minha vida, minha energia, minha saúde, minha inteligência? Não, não. Tem discípulos da minha igreja que eu falo, meu relacionamento contigo é púlpito, cadeira, mensagem. Ouve aí o que eu estou dizendo, pega e aplica e muda. Porque se você abre tua vida para uma pessoa que quer perpetuar sua doença, irmão, morre ela e morre você. Eu não sei se você trabalha no bombeiro ou já ouviu sobre isso, mas a ordem de um bombeiro é quando alguém estiver afogando, não pule para salvar. Porque a pessoa está tão nervosa que se afoga e te mata afogado. Então a ordem básica de um salvamento no afogamento é deixa a pessoa afogar. Quando ela desacordar, você pula e puxa ela. Então assim, o mundo vai mal porque as famílias estão más. A igreja não vai bem porque é a família que não vai bem. Então a gente quer cuidar de efeitos, mas a gente não quer tratar de causas. Tua família é um presente ao mundo? Tua família é um presente à igreja ou é um problema? Sabe o que você deveria responder hoje? Se tudo acabar, estamos bem, porta adentro? Dietrich Bonhoeffer falou algo muito bom. Olha, aquele que não sabe viver sozinho é um perigo para a comunidade. E aquele que não sabe viver em comunidade é um perigo para si mesmo. Então olha que maturidade. Eu estou bem sozinho, por isso que sou um presente coletivo. E se eu sou um presente coletivo é porque eu sou um presente para mim mesmo. Então é isso que também transforma a família. Isso é ter as coisas sobre domínio. Porque Cristo me devolveu a imagem e a semelhança de Deus, eu tenho domínio. Eu posso dominar a minha língua, eu posso dominar a minha opinião, eu posso dominar o que eu acho. A igreja está recheada da crítica construtiva, mas como aquele que nunca construiu nada pode tecer a crítica construtiva? Eu mesmo não ouço crítica construtiva de quem não construiu absolutamente nada. As pessoas não têm domínio. Por que as pessoas não têm domínio? Porque as pessoas não são família de maneira intencional. Porque família traz domínio sobre todas as coisas. Inclusive sobre si mesmo. E aqui em Gênesis, capítulo 5, verso 1, está escrito: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus os fez, Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de homem, com H maiúsculo, no dia em que foram criados. Eu amo isso aqui. Isso aqui, para mim, é muito interessante. Moisés foi inspirado por Deus para escrever o livro de Gênesis e ele narrou que Deus fez o homem, H minúsculo, e fez a mulher, M minúsculo. Mas no fim, no verso 2, diz: Deus os criou, homem, H minúsculo, mulher, H minúsculo, vírgula, os abençoou e lhes deu o nome de homem, H maiúsculo. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, né? O que é o H maiúsculo? O que é o homem aqui com H maiúsculo? Não é a questão de gênero sexual. É a questão do propósito. É o que eu vou chamar de apostólico. Falei ontem para você. Esse aqui é o apostólico criativo, colonizador.
O apostólico do Novo Testamento é o apostólico redentivo, o apostólico a partir dos 5 dons ministeriais para evangelizar o mundo através das missões, tá? Mas aqui no início, o apostólico não era para salvar, porque o pecado ainda não existia. O apostólico era para estender a graça de Deus sobre toda a criação. Então, eu afirmo que nenhum ser humano tem direito ao solteirismo, desde que Deus lhe tenha dado um dom. Lá em Apocalipse está escrito que havia 144 mil missionários, testemunhas do Senhor que não tocaram em mulher. E está escrito que eles eram um dom ao Cordeiro. Então, a única permissão bíblica para ser solteiro é ser celibato. Porque aqui a ordem apostólica é: Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de homem. Eles se uniram, ó, os diferentes. Pastor, eu quero separar porque ela é diferente de mim. Não, animal. Você não suportaria casar consigo mesmo no corpo dela. Então é porque vocês são diferentes que vocês se unem. Deveria ser o contrário. Pastor, eu quero divorciar porque a gente é igual. Porque os iguais não se suportam. Agora os diferentes se encaixam. Os abençoou, os uniu e os chamou de apostólico. Me revelem, me expressem, digam ao mundo quem eu sou, no dia em que foram criados. Essa é a família criada. E a família caída é o que está descrito em Gênesis 3, capítulo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Vocês já me ouviram falar sobre isso, mas não custa nada falar novamente. Deus não fez uma pergunta sobre a posição geográfica. Ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Então Deus não está perguntando onde Adão está geograficamente, sendo que Deus é onipresente. Deus fez uma pergunta espiritual e de alguma maneira até filosófica. O onde estás diz respeito à identidade de Adão. Quem tu és? Qual o motivo da tua existência? Qual a tua origem? Qual o teu destino? Qual o teu propósito? Quem és tu? Onde estás? Quem te disse que estavas nu? Então Deus quis aprofundar o diálogo na alma de Adão. Mas Adão, agora caído, morto espiritualmente, não tinha mais a capacidade para interagir com Deus. Essa é a família caída. E a família ausente? É aquilo que essa família deixou de ser. Hoje, na prática, é a mulher que não sabe quem é, a gente vai tratar isso domingo, é o homem que não sabe quem é. A gente vai tratar isso amanhã. Então, a nossa identidade está ausente. Não sabemos mais como viver. Não temos princípio, não temos um norte, não temos um trilho, não temos um plano. Não sabemos. Às vezes você me vê batendo e você diz: eu quero ser um homem. Mas se eu pedir para você trilhar o seu caminho hoje para você ser um homem, você não consegue. E talvez eu esteja aqui para ser um presente de Deus para você, uma resposta de Deus para você. Porque às vezes você até quer, mas você não sabe nem como começar. Então essa é a família ausente. Eu quero ser, mas não consigo ser. Minha capacidade me foi tirada. E a família redimida. Paulo disse algo maravilhoso aos Coríntios. Na primeira carta, capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos voltarão a viver em Cristo. Por isso que eu disse a vocês ontem, quem quer patrocínio para viver em pecado, nunca usa o Novo Testamento, sempre usa o Antigo. Por quê? Porque o Novo é um novo parâmetro. O Novo Testamento, a nova aliança em Jesus,
Paulo diz, Jesus é mediador de uma superior aliança, baseada em superiores promessas. Então, assim, ó, é igual quando perguntam para mim, o que você acha do dízimo? Eu não sou dizimista porque dízimo era comida, dízimo era coisa da lei. Eu falo, concordo. Aí os caras já dão um susto, tu concorda? Claro que eu concordo. Para mim, um crente que é dizimista não nasceu de novo. Vou tomar uma água. Por que um crente dizimista não nasceu de novo? Porque quem está em Cristo Jesus começa a sua vida com Deus onde o discípulo de Moisés parou. Discípulo de Moisés parou aonde? Aqui. Um discípulo de Cristo não tem um padrão de vida inferior ao discípulo de Moisés. O discípulo de Jesus começa a vida onde o discípulo de Moisés parou. Moisés tinha um padrão de santidade, de obediência. Como em Cristo eu posso voltar para o Mobral? Eu vou voltar a ser menos que um discípulo de Moisés. É como se eu estivesse ofendendo Cristo, dizendo que Moisés é superior a Jesus. Se o discípulo de Moisés era dizimista, o discípulo de Cristo não é dizimista, é tu dizimista. O discípulo de Moisés calcula para dar 10%. O discípulo de Cristo pergunta com quanto fica. Na nova aliança, o poder não está naquilo que eu entrego. O poder está naquilo que ainda eu consigo reter. Às vezes você acha que é um crente fiel porque você é dizimista e nunca prosperou. Vamos falar isso quando a gente falar do princípio do dinheiro. Deus não quer que você dê na nova aliança. Deus quer que você não retenha e esteja suscetível à vontade dele e àquilo que ele pode falar ao teu coração. Então eu, Anderson, não sei se você é, eu não sou um dizimista. Eu nasci de novo. Eu sou um tu dizimista, eu sou dele. Então inverte o negócio. Talvez eu vou ficar com 10 e é ele que vai ficar com 90. Em Cristo Jesus eu quebrei a calculadora, macho. Eu não sou mais um legalista. E muitos de vocês querem discutir isso para não obedecerem. Quando o cara ouve, olha, o dízimo não faz parte da nova aliança. Falou e tal. O cara vai viver do jeito dele quando deveria ser o contrário. Se não há lei em Cristo, aí que você está em perigo. Porque ou você nasceu de novo para ser tudo que você foi criado para ser, ou você não nasceu de novo. Por que não existe apóstolo em pecado? Porque em Adão todos morrem. Em Jesus todos voltaram a viver. Fala para mim um versículo bíblico no Novo Testamento que te chama de pecador. Olha que complexidade, olha que coisa linda. Somos e não somos. Pastor, pecamos? Sim. Somos pecadores? Textualmente não. O apóstolo Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. É o que na teologia a gente vai chamar de já e ainda não. Já, Jesus consumou a obra, eu sou santo, ainda não. Caminho até o lugar do testemunho do Senhor. Paulo, em nenhuma de suas cartas, nos chamou de pecadores. Pelo contrário, ele chama a gente de santo, santificado, justo ou justificado, em todas as cartas. Quando ele fala que somos pecadores, é quando ele exalta a Cristo por causa do passado dele. Então ele diz em uma de suas cartas, de uma coisa eu tenho certeza, Cristo se manifestou para salvar pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Quando Paulo disse que era o principal dos pecadores, Paulo era o cara mais santo do mundo. O cara estava evangelizando a Ásia toda em 3 anos. O cara estava escrevendo 70% do Novo Testamento. Então isso foi mais poético do que realidade. Então o cara não vivia em pecado. O cara só exaltou a Cristo. Porque quem é, não se orgulha que é. Você sempre tem que estar combatendo seu orgulho. Então Paulo Santo diz, eu sou o principal dos pecadores. Ou João, você deve estar pensando, João diz, pastor, primeiro capítulo de 1 João, aquele que diz que não tem pecado faz dele um mentiroso. Aí eu sempre pergunto, João não é bipolar. O mesmo cara que no capítulo 1 disse que se eu falar que eu não tenho pecado, faço dele um mentiroso, disse na mesma carta, no capítulo 3, que aquele que vive em pecado nunca viu Jesus e nunca conheceu Jesus. E agora, José? Resolve aí.
Então, João, no capítulo 1, está falando para o bebê que entra. Olha, você precisa se arrepender e nascer de novo. Mas no 3, ele já está falando para um cara que já é crente há 1 ano, 2, 3. Então, se você, depois de um tempo, continua sendo quem você foi na porta da entrada, você nunca entrou. Porque, como eu disse ontem, citando Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao 21. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então entenda isso. Família criada, família caída, família ausente, família redimida. Então você não pode aqui viver como família. Você pode até não viver como família criada. O pecado já existe, você nunca vai voltar a ser quem Adão e Eva eram em seu estado de pureza. Só quando Jesus voltar. Então esquece isso aqui, tá? É só poesia. Mas você em Cristo não pode aceitar ser família caída que vive de grito, que vive de agressão, que vive de adultério, que vive de violência, que vive do pecado. E você não pode viver de família ausente, igual o John Travolta lá, o meme, entendeu? Tipo, ai meu Deus, pra onde ir, quem ser, o que fazer, ai céus, ai vida. Não, você tem que viver como família redimida. Em Adão, todos morrem. Mas qual é a boa notícia para a família? Em Jesus, todos voltam a viver. A vida é devolvida para nós. Por isso que escândalo sexual só os santos de Deus do Antigo Testamento. Os santos de Deus no Novo Testamento não pecaram como os santos do Antigo Testamento. Por quê? Em Cristo todos voltam a viver. Mas a grande questão é que a gente só quer ser evangélico, não quer ser discípulo. A gente quer ir para a igreja, mas não quer ser igreja. A gente quer cantar santidade, mas não quer santo. Não quer ser santo. A gente quer cantar avivamento, mas não quer viver pelo Espírito. A gente quer os dons do Espírito tocando a gente, mas a gente não quer o fruto do Espírito, que é o caráter do Cristo vivo dentro de nós. Tem mais café aí que eu tô nervoso. E é isso que eu tô falando para vocês, olha. Quantos de nós não investe nas coisas materiais da família, uma TV nova, um carro novo, uma casa nova, nenhum problema. Mas quantos de vocês entendem os bens espirituais? A necessidade de viver por princípios, de fazer do teu lar um altar. Quantos? Quantos de nós não vive família pela ameaça? Cria os filhos os ameaçando do inferno, mas não querem oferecer o exemplo próprio para os filhos seguirem. Quantos homens não querem dominar suas esposas por meio da ameaça, porque é o provedor, de cortar o dinheiro, de cortar a verba? Quantas mulheres não manipulam seus maridos com o sexo para ter o marido na mão? Quantos de vocês está investindo na restauração do casamento de vocês? Deixa eu falar um negócio para vocês. Quantos cursos ou quantos livros vocês leram ano passado ou esse ano sobre o assunto que você quer resgatar? Eu quero resgatar a minha família. Quantos cursos você fez? Quantas pregações você ouviu? Quantos livros você comprou sobre o assunto que você está dizendo que é importante? Fala aí para mim. Às vezes nem a Bíblia você está lendo. Como que você quer falar de transformação? Como que você quer falar de resgate de princípio? Se você não está disposto à mudança, e essa mudança leva a investimento. E vocês viram um pouco hoje no meu Instagram, pau quebrou, né? Geração do Kiko. Não é a mamãe, é o baby, né? Tesouro, querido, amado. Dona Florinda, mamãe.
olha só, amanhã o nó vai apertar para os homens. Mas olha só, para o homem entender a vida, ele tem que entender a vida pelo olhar da mulher. E a mulher tem que olhar a vida pelo olhar do homem. Então amanhã a gente vai ativar a sua masculinidade, meu amigo. Mas você que é irmã, não vai dizer, amanhã é para homem, não vou ouvir. Não, para poder dar certo, tem que ouvir tudo. Como que você vai trazer restauração de princípios e mudança para a vida, para a igreja e para a sociedade, se você não vai ver o prisma todo? E amanhã a gente vai apertar o nó, porque olha só, filhos não prosperam, só homens prosperam. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de progresso do caráter e do homem interior, do teu espírito. Então, quando você fica nessa defensiva, Freud falou sobre isso. A negação revela demanda reprimida. Então, quando eu bato no teu videogame e tu me xinga, Freud, o pai da psicanálise, diz que a negação revela uma demanda reprimida. O BO está aí dentro, você que não quer reconhecer. É o que eu sempre digo, irmão, o derrotado da vida quer ser vencedor do virtual. Então, às vezes, o cara é um fracasso na vida real. Aí ele vai ser o herói, entendeu? No virtual. Mata muito, acumula os pontos. Eu nem sei quais são os games da atualidade para eu usar como exemplo. Porque, irmão, é o que eu pontuei hoje à tarde. Olha só. Você pode ter o hobby que você quiser. Se você for nerd, você gosta aí de um monte de coisa. Eu gosto de luta, eu gosto de moto, eu gosto de carro, tá? E você deve gostar de game. Mas se você faz do hobby tua fuga, você não cresce, você não amadurece. Aí você fica ofendidinho porque eu tô falando do teu game. 30 anos com game, acaba um culto, o cara deveria estar falando de ressurreição de mortos, o cara tá falando da arminha que comprou no game. Você tá de sacanagem com a vida, pô. Você está de sacanagem consigo mesmo, você está de sacanagem com Deus. Cabe um culto, é para a gente estar falando de profundidade bíblica, da glória de Jesus, de buscar a virtude do Espírito para ressuscitar o morto. Aí o animal junta um monte de animal na porta da igreja para falar de arminha. Eu comprei lá no Fortnite, isso é coisa do meu filho, ô bicho, de 12 anos. Ô pai, me dá R$19 que eu vou comprar uma armadurazinha aqui do Fortnite. Não é pra você não, macho. É pra você ser um guerreiro. É pra você estar desbravando, criando, plantando igreja, abrindo empresa, enviando missionário, pagando boleto pra si e pro outro. Não é pra estar lá, entendeu? Comprando arminha no Fortnite não, animal. E amanhã não vou alisar você. E já dei uma amostra grátis do que vai acontecer aqui amanhã. Então, se ficar chorando, já vai pro colinho da Dona Florinda, entendeu? Que aqui não tem lenço pra você não. Ou você muda ou você muda. Então, olha só, se você gosta, coloca no lugar de hobby. E hobby você faz de vez em quando. O hobby é com a pousada. Mas você não mora numa pousada. Pousada você só vai nas férias. Num lar você habita. Uma pousada você frequenta. Então, o hobby você frequenta, mas você não mora no hobby. Então, assim, pedir para os caras que estavam ofendidos hoje, coloca na mesa teus resultados e teus vícios, teus hobbies. Quanto tempo tu fica jogando por dia? Pastor, eu jogo 2 horas por semana, que eu gosto. Firmeza. Você tem minha admiração, meu apoio. Agora, se for o contrário, e você tá putinho aí, irritadinho comigo, porque eu sou o único que Deus levantou para botar o dedo na tua ferida. Então não fica de... Aqui eu já falei pra você, não é lugar de ser igual o cara hoje, o doidinho apagou o comentário, marcou o Dave Leonardo. Pastor Dave, você é um homem de Deus, vem aqui pra dar um conselho pra esse pastor não ser tão radical. Aí eu fui lá rir, cara. Ô Dave, vem salvar essa mulherzinha de Jeová aqui. Ai, pastor Dave, o pastor Anderson é tão radical, vem aqui falar com ele com fundinho musical, entendeu? Aí bota lá o piano, o Dave sentado. Gente, o Dave é homem de Deus, eu não tô zoando o Dave, eu tô zoando esse Zé Mané. Aí o Dave lá, Anderson, não seja tão radical assim, olha só, o irmão só joga 2 horas por hora.
Resista, seu bosta! Eu vou falar como o Jack aqui. Resista! Ai, me ofendeu. Irmão, eu já fiz pregação no Rio de Janeiro que o cara dirigiu 5 horas. Sabe pra quê? Pra me entregar todos os jogos e os videogames dele. Levou o videogame do ano, da moda lá. O cara se ajoelhou nos meus pés, jogou o videogame, tremendo, glorificando a Deus, dizendo: eu me tornei um homem. E isso aqui foi a minha desgraça, a desgraça do meu caráter, a desgraça do meu trabalho, a desgraça do meu casamento. Eu sou um novo homem. Então, assim, ó, a gente não tá aqui. O nome da nossa comunidade online mundial é Antifrágeis. Então a gente não tá aqui pra cara que vai apelar o Dave pro Dave vir amansar a gente, não, tá? A gente tá aqui pra te fazer leão. Leão anda com leão. Tu é gatinho? Vai andar com gatinho. Vai botar fundinho musical em outro lugar. Aqui é pro pau quebrar e você se tornar o homem que Deus quer. Porque olha só, pastor Anderson, sua abordagem é agressiva. Se 10 pastores te amou e não resolveu o teu problema, o pau vai quebrar. Deus me levantou para resolver um problema que os pastores que te amaram não resolveram. Então para de chorar e a gente vai se encontrar aqui amanhã de novo às 21 horas. E se chorar, eu vou apelar com você e vou mandar você chamar a dona Florinda, sua mamãe, para a gente poder resolver esse problema aí, viu? Então vamos lá. Tarefa de amanhã. Tarefa de hoje foi para você montar a mesa, servir a mesa. Amanhã a gente vai começar o resgate do ensino bíblico familiar, do culto doméstico. Você deve ter posto a mesa, feito o café da manhã. Não sei se você leu a Bíblia, não sei se você fez uma oração. Amanhã você vai ser intencional na hora de dormir. Não vai ser de manhã, vai ser à noite, depois da live que a gente tiver aqui. E não vai colidir com o dever de casa que a gente vai dar amanhã, porque o de amanhã vai ser praticado no domingo. O de amanhã é intencionalmente, você vai orar pelos seus entes. Se você é casado, pela esposa, se tiver filhos, pelos filhos, se não for casado, pelos seus parentes, seu pai, sua mãe, seu primo. Quem tiver em casa, amanhã é o dia de você mudar a sua atitude espiritual dentro da sua casa. Então, acabou o dia, vai todo mundo dormir, você, com toda a coragem, por mais que você seja rejeitado, você vai propor: posso abençoar a sua vida? Não chame a pessoa para orar, porque ela vai estranhar e não vai querer orar com você. Então, a sua abordagem é: posso orar por você? Posso abençoar a sua vida? Então, igual seu filho, salmodia. Quantos salmos não existem sobre a paternidade e a filiação? Então, abençoa o cônjuge, a esposa, o esposo, eu ia dizer noivo e namorado, mas vocês não dormem junto, né? Aleluia! Vai orar por namorado e nem por noivo, não. É para quem mora com você dentro da mesma casa, tá bom? Esse vai ser o nosso dever de casa amanhã. Seguinte, muitos de vocês nos procuram: pastor, eu não tenho como fazer parte do CAF. Gente, a gente não tem interesse financeiro. Falei ontem, aqui a gente não está vendendo nada para você. CAF não é venda de conteúdo, não é venda de curso, não é venda de nada. É uma comunidade online. O que acontece? Eu sou um revolucionário social. A CAF tem suas taxas onde você me dá a capacidade de transformar realidades. Por exemplo, só no último ano nós investimos mais de 120 mil reais com o apoio de amigos e de muitos de vocês que fazem parte da CAF. 120 mil reais para que ex-travestis e transexuais pudessem tirar as próteses do corpo. O cara colocou um bumbum, o cara colocou um seio, então 120 mil reais. Você tem noção disso? A gente pagou, nosso ministério pagou. Hoje o Robert, que é um dos nossos obreiros, diz: pastor, tem 2 aqui na fila para poder fazer a cirurgia e a gente vai pagar, vai tirar o seio dos caras. E é isso. CAF existe para eu produzir o conteúdo espiritual que transforma você, e você, como CAF, financia o meu sentimento
missionário, revolucionário social. Como Paulo disse, se eu planto as coisas espirituais, seriam demasiado colher as materiais. Então é a via de mão dupla. Te dou riqueza espiritual e tu dá a mim riqueza material e eu revoluciono. E eu mudo situações, e eu mudo contextos. Então a gente não está aqui por grana, a gente não está aqui para fazer grana. A gente está aqui porque entende propósito para transformar vidas. Então as vidas que recebem o conteúdo são transformadas e as vidas que recebem os recursos também. Então olha só, você vai, nos próximos meses, mudar a vida de dois caras que viveu na transexualidade. E quando isso acontecer, saiba, há galardão na eternidade. Assim, imagina, Jesus, eu salvei 10 pessoas, mas você faz parte da CAF. Não, você salvou 1000. Como assim? Eu só evangelizei 10. Mas você fez parte de um organismo, de um mecanismo que você ativou e esse mecanismo salvou 1000 pessoas. Então imagina Paulo e Abraão é a Rhino The Gospel. Paulo e Abraão é os caras mais cabulosos de galardão do evangelho em toda a história. Deus disse a Abraão, todas as famílias da terra serão benditas por ti. Paulo disse que todo mundo que nasceu de novo no Antigo e no Novo Testamento são filhos de Abraão pela fé. Paulo foi o apóstolo do Instagram com a minha caneca preferida. O que você vai fazer? Você vai lá e vai postar, comentar que insight, que revelação, que entendimento, que princípio você entendeu hoje nessa aula. Você vai postar lá e você vai marcar 3 pessoas. E aí você vai concorrer ao sorteio dessa assinatura. Presta atenção, não vou postar nada no meu Instagram, só a minha foto com a minha caneca. Voltou? Tá. Então olha só, gente, a gente teve um problema aqui com a internet, não sei se todos vocês ouviram, mas o que vai acontecer? A gente vai fazer o sorteio para você fazer parte da CAF trimestralmente. Então, 3 meses da CAF você vai entrar e você não vai pagar nada. O que vai acontecer? Eu vou postar uma foto, quando acabar a live aqui, vou postar uma foto no meu Instagram com a minha caneca preferida. Você vai lá e vai comentar o que você entendeu hoje da aula, um insight, uma revelação, o entendimento de um princípio. Comenta lá e marca 3 pessoas. E você passa a concorrer a fazer parte da CAF tendo uma assinatura gratuita trimestral, beleza? Não esquece, postar o que entendeu hoje da aula e marcar 3 pessoas e você já entra no sorteio que vai ser feito amanhã. Eu creio que você vai concorrer a essa entrada sua na CAF gratuitamente, tá bom? Então foi uma alegria estar aqui com você hoje. Amanhã a gente se vê de novo às 21 horas com o 3º princípio, masculinidade, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto!